gravar, tá? Tranquilamente. Sim. A cara de vocês não aparece na gravação, só se vocês falarem. Mas se quiserem, daí eu paro de gravar ou corto o vídeo depois, tá? Pode continuar, João. Já começou, né? Tá. Certo. Eu vou, como eu estava falando, não necessariamente vocês têm que usar o Obsidian no roteiro, a gente só está abordando a coisa a partir desses, porque são os que a gente usa, é o que a maioria das pessoas usam e é os que eu recomendaria. A vantagem do Zotero, como eu disse, é que ele é de código aberto, tem uma comunidade extremamente viva que coloca um monte de plugins, de extensões interessantes a ele, mas eu vou fazer a coisa mais básica possível para não jogar muita informação, que não é o caso, né? A ideia aqui é, o Zotero ele é um gerenciador de referências. A ideia dele é que você, por exemplo, uma pesquisa curta, um trabalho acadêmico de 3 referências, você pode realmente fazer a coisa de uma forma sem muita disciplina, sem tanta organização. Mas pensa numa monografia, num artigo científico, ou então um trabalho de ainda mais fôlego, como uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, uma tese de livre docência. São muitas as referências que você vai ter que passar. Muitas delas não vão nem entrar, por exemplo, no seu trabalho final, mas você vai ter que ler, vai ter que se debruçar. E uma coisa interessante é usar um software que permita você registrar as referências de acordo com, por exemplo, o título, o tipo de artigo, autor, resumo, o título da publicação, volume, edição, várias coisas diferentes, e organizar isso por projetos diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho diversos artigos, meu projeto de pesquisa do mestrado, eu tenho aqui, por exemplo, eu fiz uma pasta só para a oficina da MPU, e, enfim. E, é claro, vocês podem depositar os arquivos dos textos que vocês têm. E o que é interessante do Zotero é que ele não é só um gerenciador de referências, mas ele também tem um leitor de PDFs e, se não me engano, de outros tipos de arquivos. É um leitor muito poderoso, por várias razões. Eu recomendo muito a quem se interessar que dê uma olhada, realmente é um grande salva-vidas. E uma coisa bem interessante dele é que ele possibilita fazer citações e organizar referências automaticamente. Eu não vou falar muito sobre essa parte que desviaria muito dos nossos propósitos no momento, mas para quem, por exemplo, gente das exatas, principalmente, que às vezes vai publicar um artigo em uma revista estrangeira, que não usa de qualquer forma o formato ABNT, ter as referências já formatadas automaticamente num formato específico é algo bem útil, né? Mas, enfim. A ideia aqui, para mim, eu selecionei 2 textos para mostrar como funcionaria esse meu fluxo de trabalho, desde a leitura de um texto até seu fichamento, e depois eu vou passar para a caixa de fichas. Eu tenho aqui um texto do Graham Priest, que é o Philosophy and its History, e eu tenho outro que é o Dicas para ler um ensaio de filosofia, do James Pryor. Só vou fazer um disclaimer aqui. Eu especificamente trabalho com filosofia do direito, então as coisas vão estar voltadas principalmente à atenção a argumentos, a premissas de um argumento, a debates e discussões, mas, obviamente, vocês trabalhando com outras coisas vão focar em outras coisas, mas a forma aqui que é o importante, a forma do sistema, né? Bom, aqui é uma ideia bem simples de um texto que eu li, eu destaquei as partes importantes. Eu não sei como que tá aí a tela, dá para ver bem? Tá dando sim, pode continuar. Tá. É que eu não consigo ver vocês. Aí, por exemplo, aqui eu destaquei algo com amarelo. Eu normalmente uso amarelo para tudo e verde quando é só um destaque que eu não quero fazer um grande comentário. Mas aqui a ideia, eu tenho os meus comentários. Normalmente eu costumo ler e justamente fazer aquilo que a gente comentou antes, de destacar, e não só destacar, mas procurar resumir o que o autor quis dizer nas minhas próprias palavras. Por exemplo, deixa eu pegar alguma nota menorzinha. Por exemplo, aqui, em que ele coloca como... e assim por diante, as palavras primeiro, contudo, e uma resposta melhor, tornam fácil ver para onde vai a discussão. Vais querer pôr também indicadores como este nos teus próprios escritos filosóficos.
É um texto basicamente sobre como ler e escrever artigos de filosofia, tá? Só para contextualizar. Eu basicamente não trouxe nada de novo aqui, eu só coloquei. Assim como estes indicadores lhe ajudam a se situar no texto, também é interessante você, como escritor de um ensaio filosófico, usá-los para ajudar os outros leitores. Eu basicamente traduzi uma informação em outros termos para ajudar na sintetização da ideia. E foi assim que eu trabalhei nesse texto numa primeira leitura. Eu gosto sempre. Tem gente que. E aqui um parênteses. Tem gente que gosta de primeiro ler um texto de forma rápida, só destacando as coisas e depois escrever com mais calma. Isso varia de pessoa para pessoa. Não tem uma fórmula mágica aqui. É tentativa e erro. O que funciona, funciona. Tem certos pontos que eu faço um pouco mais do que simplesmente resumir a coisa nas minhas próprias palavras. Tem lugares em que eu faço comentários já, para não perder uma ideia. Mas é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês no Zotero. Ele funciona como um gerenciador de referências. Vocês têm aqui as informações dele, do tipo do item. Isso aqui é um manuscrito, não é nem algo publicado numa revista. É uma tradução. O tradutor, o título, o autor, enfim. Mas eu costumo usar ele principalmente como um leitor de PDFs, principalmente porque ele é bem prático e possibilita que eu sincronize as coisas na nuvem e não perca elas e trabalhe onde quer que eu esteja. Bom, eu vou parar agora a apresentação para abrir o Obsidian para vocês. Só um minutinho. Essa seria uma parte de fazer as notas de literatura, que a gente detalha um pouco sobre isso lá no nosso esqueminha. Né? Um parênteses importante. O Luhmann, ele separava, como a gente falou, a caixa de fichas dele com as notas permanentes, que são as ideias dele, regida por princípios assim de as notas devem ser atômicas, elas devem comportar uma só ideia, se conectar a outras, por exemplo. E as notas de literatura seriam uma outra caixa com as ideias de outros autores que ele resumiu e que importam para a pesquisa dele. No texto, no livro que a gente recomendou para vocês, o How to Take Smart Notes, tem lá no nosso esquema, referência, ele recomenda separar essas notas e fazer justamente as notas de literatura num gerenciador de referências. Ele cita o Zotero e cita outro. Eu, particularmente, eu gosto de ter umas coisas no Zotero, mas eu passo também essas notas de literatura pro Obsidian, como eu vou mostrar para vocês. Eu só vou abrir aqui. Esse aqui não é exatamente a minha caixa de fichas. Eu fiz um modelo para vocês com a versão original, vamos dizer, a versão de fábrica do Tu já Obsidian. abriu? Estou compartilhando agora, acabei de abrir. Tá. Cadê? Tá compartilhando agora. Ver se foi. Agora tá abrindo. Foi. Tá, pera, deixa eu ter saído aqui. Quando você... Deixa eu só tirar um... Tá muito pequena a letra, eu não gosto muito do zoom. Não, tá ok, pode deixar assim. Tá. Quando vocês abrirem o Obsidian, é isso que vocês vão ver. Vocês vão configurar ele, é bem simples. Vai estar lá a opção abrir um cofre, que é como eles chamam essa caixa de fichas. Vocês vão selecionar uma pasta e de algum arquivo local. Eu até recomendo vocês sincronizarem essa pasta na nuvem, porque perder dados é uma coisa muito triste. E basicamente a única coisa que eu fiz eu dei um nome para esses meus arquivos, oficina MPU, e eu criei 3 pastas aqui. Vocês vão ver, vocês têm aqui uma aba com os arquivos, explorador de arquivos, uma barra de busca, igual normal de sempre, e ela tem várias opções, é uma ferramenta bem poderosa. Aqui vocês podem mudar a ordem, criar pastas e criar notas. Eu criei 3 pastas básicas aqui para me organizar. Uma pasta com anexos para onde vão ser salvas as minhas imagens ou qualquer coisa do tipo. Uma pasta para as minhas notas de literatura e para as minhas notas permanentes. Se vocês quiserem, dá para ter só uma para anexos e uma para as notas permanentes. Eu, como falei, eu gosto de colocar junto as minhas notas de literatura. Então, eu vou começar com elas. E, basicamente, o que eu fiz aqui eu peguei aquelas minhas referências, aquele meu fichamento que eu fiz do texto do Graham Priest e do texto do James Pryor, e eu passei para cá. Eu coloquei, vou abrir aqui o do Priest,
Isso aqui é o modo de edição. Essa é a linguagem Markdown. Ela usa, por exemplo, asteriscos para você colocar negrito, usa hashtag para colocar, mudar o tamanho da letra, por exemplo. Mas eu vou deixar no modo de visualização, que isso vocês podem ver com o tempo. É bem simples, nada que meia hora de uso não familiarize vocês. Ele fica assim. Basicamente, isso vocês podem fazer no formato que vocês quiserem. Mas eu gosto de organizar as minhas notas de literatura pelo sobrenome do autor, o ano e o título do texto que eu estou lendo, para ele ficar por ordem alfabética aqui. Vocês conseguem ver meu mouse? Eu esqueci de verificar isso. Não, né? Sim, o mouse, sim. Consegue? Tá. Perfeito, então. Só porque eu gosto de indicar as coisas. Eu aqui organizo o título, ano, autor e palavras-chave. Essas palavras-chave são bem interessantes, porque vocês podem procurar depois textos diferentes ou notas diferentes que tratam do mesmo assunto. Esse é um ponto interessante. Aqui eu normalmente gosto de colocar um resumo do texto. Esse resumo não é o abstract do texto, ele é algo que eu faço nas minhas próprias palavras. É um resumo do texto para os meus propósitos, porque ele interessaria para mim. E aqui eu não fiz nada mais do que dar um Ctrl+C, Ctrl+V no que eu fiz no Zotero. Aqui está o meu comentário. As duas questões que interessam para este nesse artigo são blá, blá, blá e blá, blá, blá. E essa parte aqui é a citação do texto. É uma citação direta que eu fiz. Eu indico a página no começo para eu não me perder se eu precisar dessa citação. E para mim o que isso é interessante é porque isso me possibilita evitar voltar ao texto toda vez que eu quiser lembrar o que ele disse. É o funcionamento básico de um fichamento. Né? Tem aqui basicamente um resumo dele. É um texto curtinho de 7 páginas, então é um fichamento bem pequeno. Eu gosto de fazer, inclusive, uns comentários grandes assim aos textos, mas nada impede que vocês façam uma coisa mais resumida. Inclusive, a maioria das pessoas vão recomendar isso, mas isso é questão de gosto. Aqui tem uma referência do texto para eu não precisar procurar ela em outro lugar. Se eu quiser, eu já posso inserir isso num artigo. Bom, e aqui é o funcionamento básico de um fichamento. Feito isso, para onde que eu parto para ter notas permanentes? E qual que é a diferença de notas permanentes para as notas de literatura? Só para saber, a gente tem alguma dúvida até então? Estou voltando agora para o Meet aqui. Acho que tu pode continuando, se tiver eu te falo, daí continue parando. Tá. Certo. Eu fiz a mesma coisa aqui com o texto do James Pryor, que eu tinha falado, Dicas para ler um ensaio de filosofia. Listei aqui ano, autor, palavras-chave. Esse eu nem coloquei o resumo, mas eu recomendo bastante colocar se for um texto que interessa bastante para vocês. Tá aqui todo o fichamento, um texto bem curtinho também. Certo. E as notas permanentes? Onde que elas entram? Eu criei 3 notas permanentes para passar o princípio básico da coisa. Primeira coisa que eu quero enfatizar eu separei elas em pastas diferentes e o jeito que eu nomeio os arquivos é diferente. Vocês podem ver que nas notas de literatura eu organizo a coisa pelo o sobrenome do autor, o ano da publicação e o título, né, da obra específica. Nas notas permanentes, eu já gosto de fazer algo parecido com o que o Luhmann fazia. Ele organizava a nota por um número de série e algum título. Esse título, normalmente, eu gosto já de expressar o conteúdo da nota a partir de uma frase. Eu poderia fazer diferente, como, por exemplo, essa nota aqui. Esse é o número de série. O número de série vocês podem automatizar esse tipo de coisa. Eu já explico como. Mas aqui, como vocês podem ver, é basicamente a data onde eu fiz, de quando eu fiz essa nota. 2021, novembro, dia 24, ontem, 22h47. Foi a data. Isso me permite ter um número de série individualizado para cada nota permanente. Por que eu gosto de separar assim e com uma frase específica? Em vez eu coloquei para Pryor, o progresso na filosofia ocorre de maneira lenta e se relaciona com a melhor compreensão geral do debate filosófico e com a supressão de confusões. Em primeiro lugar, eu já sei de imediato o que eu escrevi aqui, mas eu tenho, no mínimo, eu tenho alguma ideia bem geral sobre, do que se eu só colocasse Pryor
e progresso em filosofia. Pode ser diversas coisas. Afinal de contas, eu provavelmente vou fazer uma pesquisa que pode durar anos e relacionar um autor com um tópico geral vai me dizer extremamente pouco. Por isso que eu gosto de colocar isso. O número de série, por sua vez, é importante por duas razões. Em primeiro lugar, ele individualiza essa nota e, por exemplo, vamos supor que eu revisite essa nota, eu edite coisas, é até interessante eu fazer isso para aprimorar elas, e eu mude isso aqui, vamos dizer, eu perceba que a descrição que eu dei no título para a nota é ruim. Eu expressei errado a ideia principal dessa nota e eu resolvo mudar. Eu posso mudar isso sem mudar o número de série, que é a coisa que individualiza cada nota. O segundo ponto pelo qual eu gosto de fazer isso é porque, ao passo que é interessante eu ter nas notas de literatura aqui a coisa por ordem alfabética, procurar por autores de modo assim organizado, e, por exemplo, se eu tenho mais de uma publicação do mesmo autor, organizar logo em seguida por data, as notas de literatura me parecem mais interessantes organizar pelo tempo que eu estou produzindo. Porque aí eu tenho um registro cronológico dos registros dos meus pensamentos. Eu primeiro tive essa ideia, depois, no dia seguinte, eu registrei essa outra ideia. Por exemplo, aqui eu tenho uma feita em... Essas todas foram feitas aqui, em 24 de novembro de 2021. Essa aqui eu fiz às 10h47, essa aqui eu fiz às 11h03, essa aqui eu fiz 23h20, por exemplo. Isso me possibilita ver aonde minhas ideias estão me levando. Isso é muito interessante. Bom, essa é a razão pela qual eu organizo isso dessa forma. Eu vou fazer um leve parênteses para dizer que você pode fazer isso de forma manual, só colocar, sei lá, 2020, 11h24, 22h47, ou vocês podem automatizar. O Obsidian, como a gente falou, ele é cheio de opções diferentes. Eles têm plugins, inclusive, não oficiais da comunidade e plugins oficiais. Esse aqui eu só coloquei um plugin específico que eles chamam de prefixadores Zettelkasten, que é justamente o método que a gente está comentando e que ele é pensado para isso. Ele vai basicamente colocar aqui um número de identificação de 12 dígitos de ano, mês, dia, hora, minuto, por exemplo. Eu coloquei algo desse tipo. Não é nada complicado, é só ir lá e apertar o botão e ele vai fazer isso automaticamente para você. Mas isso vocês podem ver com calma depois. Inclusive, recomendo muito, a quem ainda não baixou o software, dá para baixar ele em 1 minuto e vocês podem ir testando a coisa por aí. O que eu fiz aqui para dar um exemplo para vocês? Eu tenho esses 2 fichamentos, né? Eu procurei fazer 2 notas. Aliás, desculpem, 3 notas. 2 delas são feitas a partir desses textos. Eu fiz uma nota, por exemplo, a partir desse texto do James Pryor. Eu li isso e o que me interessou genuinamente, a ideia que eu quero registrar a partir disso, é só uma ideia. Eu registrei aqui, peraí. Aqui. Agora carregou, né? Tinha dado uma travada aqui. Eu registrei a ideia. Para Pryor, o progresso na filosofia ocorre de maneira lenta e se relaciona com a melhor compreensão geral do debate filosófico e com a supressão de confusões. Aqui a data de criação, as palavras-chave, e eu coloquei aqui, para James Pryor sustenta que o progresso na filosofia normalmente ocorre de maneira lenta e gradual, etc. E como ele ressalta, esses debates eles são povoados por confusões e um correto mapeamento das diferentes posições em jogo, as teses que cada uma delas sustenta e os argumentos que as apoiam é um pressuposto para se fazer progresso na filosofia. O que é interessante aqui que eu fiz? O Obsidian, ele me permite fazer links entre esses diferentes arquivos. Cada um desses arquivos, dessas notas, é um arquivo individual que eu posso fazer referência. E é bem simples como fazer. Eu vou passar para o modo de edição para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui eu linkei com o meu fichamento do Pryor, aqui, Pryor 2016, como ler um ensaio de filosofia. Se eu clico em cima dele, ele vai me levar para esse arquivo. E isso é extremamente interessante. Eu vou até abrir aqui uma aba que mostra os links. Eu vou voltar aqui para o meu texto. Vocês podem ver que aqui ele inclusive registra onde essa minha nota foi mencionada, por exemplo. Vocês podem ver aqui que essa minha nota foi mencionada nesse outro arquivo meu.
que é essa minha outra nota que eu já vou mostrar para vocês aqui. Priest e Pryor parecem concordar sobre a existência de progresso na filosofia, blá, blá, blá. Isso é interessante porque me permite fazer links entre as diferentes notas que eu faço, de forma que eu tenho uma conexão entre as minhas ideias a partir do tempo. Por exemplo, se aqui eu fiz um link com o meu fichamento do Prior, e esse link ele é tão simples como abrir dois colchetes. Ó. Essa é, vamos dizer, a vantagem da linguagem Markdown. Tudo que eu faço, ó, eu abro dois colchetes, ele vai me mostrar uma lista dos meus arquivos recentes. Se eu digito, por exemplo, se eu quero fazer um link, uma citação no meu sistema ao fichamento do Prior, como é o caso dessa nota feita a partir desse texto, eu vou lá, procuro Prior, eu lembro, 2006. Ele já acha aqui para mim, eu clico em cima dele e ele já cria um link. Isso aqui em roxo é o link, no caso. Eu vou voltar agora para o modo de visualização para vocês verem como fica. Fica esse link aqui, que se eu clico, eu vou para esse outro artigo. Uma coisa interessante é, eu fiz esse link a esse texto, né, a esse fichamento. Vocês vão ver que eles aparecem aqui como menção. Ó, aqui do lado, nas menções vinculadas, deixa eu até aumentar um pouquinho. Aqui. Aparece a minha nota, na qual a gente estava até agora há pouco. Para Prior, o progresso na filosofia ocorre de maneira lenta e se relaciona com melhor compreensão geral do debate filosófico e com a supressão de confusões. Em resumo, isso significa que eu tenho conexão entre as minhas ideias e eu posso ver essas conexões. As minhas notas estão sempre interconectadas. Eu vou voltar brevemente à minha nota permanente, que, como vocês podem ver, ela procura registrar uma ideia específica e sempre está conectada com outras ideias. Isso é uma coisa muito interessante e que a gente tem que procurar exercitar, e que o Luhmann já fazia, quando ele criava uma nota permanente, o que ele fazia logo em seguida? Ele procurava puxar em seguida as notas que se relacionavam com aquele assunto para escrever nessas notas o título, o número em série da nota nova e escrever na nota nova o número em série das notas velhas. Isso, basicamente, o Obsidian pode fazer para a gente de forma muito mais simples, só através desses links que eu faço. Isso é muito interessante. Deixa eu só tirar isso aqui. Já tem um. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Eu vou passar... daqui a pouco eu já vou terminar essa parte, mas eu acho que a gente pode prosseguir, né? Pode continuar. Tá. Eu tenho, como eu disse, eu criei mais duas notas. A outra nota, aqui, ela é Priest sustenta que o progresso na filosofia é diferente do progresso nas ciências e consiste no progresso no entendimento de problemas filosóficos e suas respostas possíveis. Elas têm duas tags também. Deixa eu até mostrar para vocês a questão das tags. A gente tem dois jeitos de conectar as coisas no Obsidian. A gente tem os links, que são os links bidirecionais, desculpa, que são links que ligam a uma coisa tanto, vamos dizer, a minha nota permanente está ligada ao fichamento aqui, esse link, assim como esse link está ligado ao meu fichamento. Eu posso ver eles nas duas vias, mas eu também tenho como linkar a coisa de uma forma mais abrangente, que é através dessas tags que eu falei, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Se eu clico aqui numa tag, ela vai me dar todos os lugares onde eu registrei um arquivo com essa tag. Por exemplo, aqui, deixa eu esconder os resultados, eu tenho basicamente 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 lugares com essa tag. Então eu sei que eu tenho no mínimo 5 notas com algum conteúdo relacionado com isso, porque eu fiz questão de colocar essa tag. Isso ajuda muito, por exemplo, se a gente está fazendo ainda uma pesquisa muito superficial, a gente está nadando sobre algum conteúdo e quer ver o que a gente já tem de material sobre alguma nota específica, pode ser desde algo como filosofia, o progresso na filosofia, metafilosofia, ou então em outra área, engenharia, gestão de pessoas, gestão de recursos, qualquer coisa desse tipo, eu tenho como usar esse recurso de uma busca mais abrangente, ou eu posso fazer essa busca mais específica. Às vezes eu estou interessado em que outros lugares eu fiz referência a essa minha nota aqui.
Aí eu vou nas menções e vejo os links aqui. Eu vejo que eu registrei explicitamente aqui nessa minha outra nota, para qual eu já vou passar. Isso é muito interessante porque nota as diferentes conexões entre as nossas ideias, né? Bom, isso aqui é uma nota que eu fiz com base naquele outro texto meu, do Graham Priest, 2020. Eu basicamente coloquei... São textos muito parecidos. Os dois basicamente falam sobre progresso na filosofia. O evento não é sobre filosofia, então eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas, basicamente, a ideia que ele vai falar aqui é que a filosofia ela não progride do mesmo Eu jeito que a acho que tu ciência. não precisa entrar nessa, porque tu já entrou na outra, né? Acho. Eu só vou comentar bem rapidinho, porque eu vou mostrar como eu conectei as duas notas, por exemplo. As duas são sobre progresso na filosofia, mas é. O que eu fiz em seguida? Eu vou passar agora para a terceira e última nota. O que eu fiz foi, eu criei uma terceira nota que não é baseado, por exemplo, numa única nota de literatura, como foram essas últimas duas notas. Cada uma foi baseada num desses textos, né, que eu li. Essa aqui é uma nota que eu fiz, é uma nota autônoma que procura relacionar essas minhas outras duas notas anteriores. Como vocês podem ver aqui pela a ordem cronológica, ela surgiu depois dessas outras duas, e ela procura relacionar o que eu fiz nas outras duas notas. Na primeira eu falei aqui, para Pryor, o progresso na filosofia ocorre de maneira lenta e se relaciona com a melhor compreensão geral do debate filosófico e supressão de confusões. E na outra eu coloquei que o Priest sustentava que o progresso na filosofia é diferente do progresso nas ciências, e etc. Nessa aqui, o que eu fiz é eu procurei relacionar o que eu já tinha sobre esse conteúdo e fazer uma comparação. Por exemplo, nessa, a comparação foi simplesmente dizer, esses dois autores falam da mesma coisa e eles concordam. Mas, por exemplo, podia muito bem ser que eles discordassem e aí eu teria um problema interessante. Porque a partir desse momento eu falo, esse autor fala isso, esse autor fala aquilo, a gente tem um problema. A partir disso eu poderia desenvolver uma outra nota falando quem parece estar certo. E, por exemplo, a partir disso minha pesquisa vai caminhando de alguma forma. O que eu estou exercitando aqui é basicamente as ideias de registrar um pensamento, desenvolver ele, comparar, relacionar, diferenciar quando for o caso. Nesse caso, foi dizer que os dois falam sobre basicamente a mesma coisa. Como vocês podem ver aqui, inclusive, aqui é basicamente o conteúdo que eu desenvolvi, e aqui eu coloquei aqui, ver, e aí tem uma outra nota, que é essa primeira nota que a segunda nota que eu fiz. Eu linkei ela aqui igual eu fiz eu mostrei anteriormente, eu só abro dois colchetes, ele vai me dar essa nota, por exemplo, a nota que eu quero é Priest sustenta que o progresso não sei o quê. Eu digito Priest sustenta, ele já vai me dar essa nota. Eu clico aqui e ele fechou um link. Já que eu já tenho o link, deixa eu só tirar isso aqui. E aqui embaixo eu fiz basicamente a mesma coisa, relacionando essa primeira nota que eu fiz. Então, o que acontece que é interessante é que essa minha nota tem links para as minhas outras duas notas. Até a última coisa que eu vou fazer ou seja, eu tenho menção a essas duas notas anteriores no corpo do texto, e o que é interessante, aqui eu tenho os lugares, se eu for ver os links, eu consigo ver onde essa minha nota está mencionada, e como vocês podem ver, ela está relacionada nessa minha terceira nota. Isso é muito interessante para a gente fazer essas conexões, né? O Obsidian até tem uma ferramenta bem interessante visualmente para a gente ver essas nossas redes, essa rede neural de conexões, que é interessante para a gente fazer as pesquisas, que é a visualização em gráfico. Eu vou passar brevemente e aí eu vou encerrar isso aqui, e aí a gente pode conversar um pouco melhor. Aqui, basicamente, cada ponto desse, cada ponto desses é um arquivo diferente. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, eu tenho esse meu fichamento, Prior 2016, Dicas para ler um ensaio de filosofia. Eu tenho um link a essa minha outra nota, e se eu vou selecionar essa minha outra nota, eu vejo que ela está relacionada ao fichamento que eu fiz, e está relacionada a essa minha outra nota aqui. E ela, por sua vez, também está relacionada. Então, eu consigo ver claramente as diferentes conexões entre essas ideias. Só aumentar aqui. Pronto. Assim está mais claro, acho. Eu consigo ver essas diferentes conexões entre as minhas ideias.
Isso, para um pesquisador, eu acho extremamente importante. E embora isso não se limite, claro, à pesquisa, eu posso fazer isso por puro autoconhecimento meu, para me organizar melhor na minha vida, organizar sobre notícias. Se eu, por exemplo, sou um blogueiro e trabalho com o que quer que seja, com notícias do cotidiano, é muito interessante eu registrar as diferentes conexões entre as minhas ideias. Eu acho que seria isso que eu teria para apresentar num primeiro momento, de como eu poderia ir construindo as minhas ideias. Você pode começar basicamente com uma pasta de notas de literatura para colocar seus fichamentos. Isso já ajuda bastante. E uma pasta com suas notas permanentes. E a partir daí, eu diria que o segredo é ir testando e escrevendo e ver o que funciona melhor para você, né? Eu vou interromper o compartilhamento para voltar a ver a câmera de vocês, mas a partir daí a gente pode fazer as diferenciações. Uma coisa interessante talvez seria também ver, por exemplo, o jeito que a Bárbara trabalha, do jeito que eu trabalho, que são jeitos diferentes, para mostrar que não existe também uma receita de bolo para isso, né? Mas seria isso. O sistema ele se adapta bastante às nossas necessidades. Eu vou passar assim muito, muito rápido em função do tempo, né? Agora é 11h11 e na verdade a gente tem até as 11h15, foi combinado. Então eu vou passar muito ligeiro. Deixa eu só ver se está compartilhando a tela certa. Abriu já? Aqui? Não, né? Ainda Tá não. abrindo agora. Agora abriu. Tá. Primeiro, eu faço estágio, né? Então, eu procurei uma maneira de otimizar o tempo que eu tenho. Como lá no estágio o pessoal coloca muitos modelos que eu tenho que encontrar lá no Google Docs, e eles estão sempre, todas as coisas que tem no escritório desde o ano 2000, né? Desde o momento que eles começaram a usar o Drive para armazenar informação. Então, por exemplo, se eu pesquisar da repetição do indébito em dobro lá no Docs, lá no Drive, eu vou achar muita coisa, inclusive coisas de 2012. E eu sei que mudou, né, completamente tudo que se entendia lá em 2012. Nem sempre é assim, mas no direito a gente sabe que isso é muito comum, né? As coisas mudam e a gente precisa mudar também. Se eu só copio o modelo que o escritório tem, que é um modelo bom, eu vou estar falando uma coisa muito antiga, né? Então, recentemente, por exemplo, eu abri uma notícia lá no Conjuro, ou no Migalhas, dependendo do dia, né? E eu vi que teve essa alteração de entendimento por parte, né, de um tribunal específico. Eu sei que na nossa comarca, aqui no Rio Grande do Sul, né, no nosso tribunal, o entendimento é diferente. Só que eu sei que aquele outro tribunal tem decisões que são superiores, né? Então eu preciso convencer o juiz de que ele tem que seguir uma decisão superior. Como eu faço isso? Eu vou ter que escrever lá na minha petição, né? Isso a gente faz quando a gente está escrevendo um texto acadêmico também, né? Não só convencer o autor, mas se fazer entendido, dar razões para que ele entenda, né, e siga lendo e se convença, de certa maneira, pela ideia que a gente está tentando demonstrar no artigo, mesmo que ele depois, né, tenha discordado dela. Então, o que eu tento fazer, e aqui, assim, eu faço uma coisa que não necessariamente é produtiva para todo mundo, mas eu faço uma nota que tá aqui nas notas de prática, que é baseado no como eu trabalho no escritório. Então, eu tenho aqui uma nota em específico que fala só sobre isso, que é o mesmo que eu vou colar quando eu trabalhar com isso no escritório. Eu trabalho no escritório bem fast food, então eu preciso disso, né? Eu vejo isso umas 5 vezes por dia, por exemplo. Não tem como eu pegar um modelo toda vez que eu precisar dele, porque demora muito, e meu vídeo é muito rápido. Então, eu venho aqui, eu vejo essa nota, se eu quiser saber o que o artigo 42 diz, eu sei porque ele está linkado. Aqui eu tenho outras jurisprudências que eu ainda não coloquei, ó, mas está para colocar, né? Que isso aqui é uma jurisprudência. Eu poderia também colocar essas outras para diferenciar, porque eu citei elas, né? Mas aqui é um entendimento que eu sei que é importante. E lá embaixo eu linkei com o entendimento do STJ sobre isso, né? Parece aqui o link. Eu linkei, e esse aqui é o texto do STJ, por isso que ele está numa caixinha separada que se chama súmulas e teses, que funciona para mim, né? Então eu uso isso porque uma é a nota que eu sei que eu vou copiar e colar, né? Não tenho como redigir do zero toda vez. Então eu copio e colo. Eu sei que ela é genérica o suficiente para caber em todo caso que isso aconteça, porque só vai falar de direito, não de fato, né? Eu não vou me referir a nada em específico. Então aquilo ali eu vou só copiar e colar. E vai funcionar, vai adaptar geralmente, dependendo do caso, né? Eu vou ler novamente para adaptar. Mas a ideia é que seja suficiente aquela minha nota, né? Automatiza completamente o meu processo. E eu sei que em outro momento que eu vá precisar disso, essa nota está aqui.
né? Se eu não conseguir acessar a internet na hora, eu ainda vou conseguir fazer minha petição, porque esse programa, ele funciona offline, ele está gravado no meu computador. Então, a minha nota, ela é minha nota, né? Aqui tem outros que eu posso pesquisar depois na internet, se eu quiser, mas o que é importante está aqui, né? A tese fixada pelo STJ está aqui, é o que eu preciso. Aqui eu também tenho outros, né, que é só jurisprudência, por exemplo. Uma coisa que eu quero muito fazer é conseguir demonstrar diferenças entre jurisprudências específicas e por que que tal juiz deveria se convencer pelo que eu estou dizendo, sendo que o entendimento às vezes é diferença, né, do que o meu caso em questão se diferencia do caso daquela outra jurisprudência. Então, essas são anotações que eu faço. E eu não faço necessariamente enquanto eu estou trabalhando, porque às vezes, do nada, eu assino, né, essas newsletters, e o Migalhas sempre vai lá e manda no e-mail, e manda no telefone também, quais são as alterações mais relevantes, né, que a gente poderia ter. Eu também entro, né, no Migalhas e no Conjur para ver essas notícias. Então, no momento que eu vejo elas, eu incorporo elas já ao meu pensamento. Eu explico essa diferença, ou quando eu não tenho tempo, eu só marco pelo menos no entendimento, onde eu posso buscar mais, né, qual foi a tese fixada, qual é a jurisprudência desse caso, que eu sei que na hora que eu for trabalhar, isso vai ser muito mais fácil, né? E eu sei que eu não vou depender de uma coisa externa para funcionar. Externa no sentido de que não tá tudo aqui dentro, né? Mas eu não dependo nem de uma coisa fora, né, que eu vou ter que ficar pesquisando na hora que eu tô fazendo. Sempre tem, né, gente, mas diminui muito, porque já está ali. Se eu não anotasse, eu ia ter que procurar toda vez que aquilo aparece, e aparece muito, né? Quem trabalha em escritório sabe que aparece muito esse caso. Então, é uma coisa que acaba facilitando muito o meu trabalho. E eu consigo fazer muito mais prazo do que, às vezes, outros estagiários ou até advogados, porque eles não têm esse costume, né? O Jander, eu acho que também tem uma coisa muito parecida, apesar de diferente, que funciona para ele, né? O Jander é advogado criminalista, né? Então, o foco vai ser diferente, vai funcionar de jeito diferente, as caixinhas vão ser diferentes, né? Eu procuro sempre explicar essas diferenças no caso, né, de jurisprudência, mas assim, é uma coisa que é uma construção, ele não está finalizado. Se vocês olharem minhas outras notas, vocês vão ver que existe muita jurisprudência que não está elencada no tópico de jurisprudência, porque eu preciso sentar e arrumar, e isso leva tempo, né? E até para explicar para vocês, né, não vai ser mágica, vai poupar tempo quando a gente precisa. Só que a gente vai ter que ter o momento de sentar, baixar a cabeça e escrever, e pesquisar, e ler, né? Mas o importante é que eu sempre estou fazendo isso. Então, agora que eu estou conversando com vocês, eu posso ir anotando as coisas que o João está falando, né? Depois eu posso desenvolver melhor aquelas coisas, né? Então, é isso que a gente gostaria de demonstrar para vocês. Tem uma lista de materiais também que vocês podem consultar, que a gente gostaria que vocês consultassem para entender melhor, né? A gente tem outros softwares que ajudam nisso, mas um que a gente deixou de fora, que a gente tem que colocar ali, é um Liquid Text, que é muito bom, e também faz uma coisa muito melhor para a gente, que, assim, facilita muito o trabalho. Ele tem versão para desktop, ou seja, para o notebook, né, para o computador, mas ele também tem uma versão para iPad. Não lembro se tem versão para o mobile, né, para celular. Mas ele é muito bom porque vocês podem pegar um texto, ele abre o PDF, e vocês podem pegar esse pedaço do texto e jogar para uma folha. E vocês podem colocar anotações de vocês lá naquela folha também. Linkando, né? Vocês vão literalmente linkar, ele fica grudado, assim, como tipo uma setinha, as ideias que vocês querem. Fica aqueles quadros de maluco, né? Mas é muito bom para entender se vocês têm a versão, aquelas versões de notebook ou de iPad, de tablet, que tem a canetinha, né? Dá para até escrever nele igual uma folha. O grande, né, ponto desse aplicativo é justamente que vocês vão poder mexer aquilo, né? A folha, infelizmente, no papel a gente não consegue fazer isso, mas é mexer essas anotações, é editar essas anotações e depois olhar o todo, que, poxa, às vezes você tem um artigo pelas anotações que você escreveu. Então, é muito bom. A gente vai anotar depois lá, e é só um que eu esqueci de mostrar. Só que, assim, incorporado ao fluxo de trabalho da gente é sensacional. Eu acho que é isso, para não falar demais. E, enfim, vou passar de volta a palavra para o João. Em primeiro lugar, eu só queria agradecer novamente por todo mundo que está aí. Então, se tiver dúvida, pode mandar para a gente. Se não quiser falar agora, mas quiser chamar por e-mail. E se quiser participar do nosso grupo de estudos e pesquisa, também pode. Todos os sábados, às 10 da manhã. Horário extremamente inoportuno, né? Mas foi o horário que a gente achou. Mas, assim, é aberto para todo mundo, tá? Ele dá certificado de 90 horas anuais ou 45 semestrais. Extremamente recomendado para quem quer trabalhar com filosofia, né, e com teoria do direito.
mas a gente aceita pessoas de outros cursos, tá? Não tem nenhum requisito. Então, João, acho que tu pode dar uma palavra final. Se alguém tiver dúvidas, pode levantar a mão ou fazer ali no comentário, né, no chat. Mas eu queria agradecer e ficar por aqui, porque são 11h20, né? E é um pouco chato para quem está aí há muito tempo, tá? Eu agradeço a todo mundo, passo a palavra para o João e a gente vai meio que finalizando, tá? Eu vou ser bem breve também, mas, claro, se alguém tiver uma pergunta, gente, por favor, é só levantar a mão, abrir o microfone, a gente fica muito feliz de trocar experiências com vocês. Mas eu queria agradecer a todos os ouvintes, a todo mundo que participou até então, e reforçar a todo mundo, quem não pôde parar para ler ainda o nosso handout, o nosso esqueminha, tem bastante informação lá. Eu vou recomendar especialmente, para quem souber inglês ou espanhol, o livro do Zonke Arens sobre tomar notas. O inglês é o How to Take Smart Notes. A gente colocou alguns links sobre isso lá no nosso folheto. Eu só quero compartilhar algo por 10 segundos, só para mostrar para vocês. E não vai passar de 10 segundos mesmo, quase, se desse para passar um print até seria melhor. Mas eu quero mostrar para vocês os diferentes modos. Uma coisa, eu, por exemplo, mostrei esse caso, mas a gente pode trabalhar de diferentes formas. Eu vou mostrar o meu Zettelkasten mesmo, por exemplo, que eu trabalho com notas literárias permanentes e até lista de afazeres, por exemplo. Vocês podem fazer isso das diferentes maneiras, mas o importante é conectar ideias. Por exemplo, que isso aqui eu tenho há talvez 4 meses, e vocês podem ver claramente como eu posso conectar. Ao fim do dia, de ter um fluxo de trabalho que eu não faço nada de muito diferente, eu consigo ver claramente conexões de ideias que eu não veria naturalmente, sem fazer isso. Eu, por exemplo, tenho conexões, cada pontinho desse é um arquivo, e isso vai sendo construído organicamente. Eu não preciso mudar radicalmente a minha rotina, eu só preciso ter uma ferramenta com poucas fricções e que me possibilite fazer as coisas de maneira fácil e basicamente focando só em escrever. Eu vou parar a apresentação agora, mas eu queria novamente agradecer a todo mundo que ficou até então. Um lembrete para o pessoal do grupo que não estava inscrito no sistema da FURG, eu preciso que vocês me mandem o CPF de vocês e o e-mail. Eu vou lembrar disso lá no grupo, tá? É a função do certificado. O restante já informou quando fez a inscrição, então não vai precisar, tá bom? Então, acho que o João quer falar mais alguma coisa, a gente pode ir ficando por aqui Não, mesmo. eu acho que a gente pode ficar por aqui, já tá ótimo. Então, pessoal, perdão pela demora, a gente queria até às 11, né? Agradeço pelo tempo de vocês, espero vê-los em breve. E até breve, espero, né? Então, até mais, gente. Obrigada por hoje. Até mais, gente. Obrigada. Obrigada a vocês por tanta informação que nos trouxeram. Adorei. Estou encantada. Baixei o aplicativo já. Muito, muito, muito obrigada. Capaz, a gente fica muito contente. Beijo, gente. Tchau, tchau, Joyce. Tchau, tchau, todo mundo. Até mais.